E vamos começar o programa de hoje com as informações sobre o futebol feminino. E finalmente a CBF tirou o Vadão do comando técnico da seleção brasileira. Quem conta essa e outras notícias pra gente é a Julita Bittencourt. Boa tarde, galera do Arena. E olha só, a CBF anunciou na segunda-feira que o Vadão não é mais o técnico da seleção brasileira feminina principal. O anúncio veio pouco menos de um mês do encerramento do Mundial Feminino, o qual o Brasil foi eliminado nas oitavas de final. Esta foi a segunda passagem de Vadão pela seleção principal e não foi aproveitosa, viu? Nomes de técnicas estrangeiras foram especulados pelo público, mas até agora nada oficial. A CBF informou que está trabalhando para anunciar em breve um nome para o comando técnico da seleção feminina. Vamos ficar na torcida para que seja um profissional à altura da nossa seleção. Já neste domingo, vamos ter a continuação do Campeonato Alagoano de Futsal Feminino. 4 jogos vão agitar a terceira rodada da competição, além da definição das classificadas para as oitavas de final. E ainda falando em competição local, está chegando ao fim o prazo para os clubes se inscreverem no Campeonato Alagoano de Futebol Feminino 2019. As equipes interessadas em disputar a competição têm até esta sexta-feira, dia 26, para se inscreverem. Os técnicos devem procurar a Federação Alagoana de Futebol para o ato da inscrição. Por hoje é só, galera. Até a próxima. Show de bola, valeu Julita. Agora vamos de Brasileirão, porque ontem teve rodada cheia na segundona e o Galo venceu o Criciúma, com direito à bela atuação do atacante Willy, que entrou no segundo tempo para mudar a história do jogo. 3 dias depois, e lá estava o CRB em campo mais uma vez. A Série B é intensa e o adversário desta 11ª rodada foi o Criciúma. Logo no início do jogo, o atacante Léo Ceará mostrou que está 100% recuperado. E sabendo disso, o meia Felipe Ferreira procurava o homem gol na área. Mas não era apenas ele que estava querendo o jogo. Olha só o volante Claudinei arriscando do meio da rua. E o Tigre chegava com perigo na bola aérea. O zagueiro Wellington Carvalho estava atento. Mas era o Galo que tinha as melhores oportunidades, como essa que William Santana desperdiçou. Se com a bola rolando não estava dando, o Léo Gamalho tentava desviar a cobrança de falta. E o gol do CRB quase saiu no contra-ataque puxado pelo Felipe Ferreira. Mas o meia esperou a passagem do William Santana e o chute acabou nas mãos do goleiro. O camisa 10 do Galo até teve outra chance, só que acabou errando o passe. E o Galo seguia perigoso pelo lado direito do ataque, sempre com o Felipe Ferreira. Por pouco, o Léo Ceará não abriu o marcador. Ainda no primeiro tempo, o técnico Marcelo Chamusca foi forçado a sacar o William Santana, que deu lugar a Hugo Sanches. A segunda etapa começou preguiçosa. O primeiro lance de perigo só foi sair depois dos 7 minutos. E o chute do Gamalho nem foi tão perigoso assim. Para tentar acordar o time, o Chamusca fez mais uma modificação. Saiu o Felipe Ferreira e entrou o Willy. E o atacante regatiano teve a bola do jogo livre na grande área, mas o Willy acabou furando o chute. O gol ia amadurecendo, o Wellington Carvalho cabeceou forte, mas sem direção. Já o Léo Ceará tentou com direção, só que sem força. E o Willy queria se redimir da furada. Ele saiu costurando no meio de campo e só parou com o toque de mão do zagueiro. O próprio Willy foi para a cobrança, mas nada da bola entrar. E ela até entrou, mas do outro lado do campo. E o Léo Gamalho já estava em posição de impedimento. Mas de tanto martelar, uma hora a bola entra e o Galo precisou tentar uma, 2. E na terceira tentativa, com o Alisson Farias, ela foi morrer no fundo do gol. O Galo queria mais.
Em um contragolpe mortal, o Léo Ceará encontrou o Willy na pequena área. E o atacante entrou no segundo tempo para mudar o jogo, ampliando para o CRB. O Criciúma tentava diminuir com o ECSA Daniel Costa, com um foguete do meio da rua. E seguia pressionando até o final. Ainda deu tempo do árbitro expulsar o volante Leal do Criciúma. E terminou assim, vitória do Galo. CRB 2, Criciúma 0. E vamos saber o que o porta-voz do Galo achou da atuação do time, porque mesmo com a vitória teve torcedor que ainda criticou o CRB. Boa tarde, galera do Arena. O CRB venceu o Criciúma no estádio Repelé por 2-0. Alisson Farias e o Willy marcaram os gols do CRB. Porém, foi um jogo bem difícil, que o Galo teve dificuldades na criação. O meio campo estava muito desorganizado, jogadores mal deslocados no campo. Felipe Ferreira é aquele jogador que, perto do Alisson Farias, é muito mais perigoso. E o Alisson Farias fica muito mais perigoso quando os dois estão juntos. Poderia ter sido melhor, poderia ter jogado no meio, quando o Santana se machucou. Santana, que é um jogador que, para mim, é o maior jogador do CRB, em termos de qualidade técnica. Mas ele joga lá na defesa, buscando a bola com o Vitor Ramos, para depois passar para um volante, para depois passar por um ponta, dificulta o jogo para ele. O Chamusca disse que ele é um jogador que gosta de jogar com a bola, mas desse jeito não vai ajudar muita coisa, porque sabemos que ele é um jogador que em 1 ou 2 toques pode definir uma partida. O Brian, péssimo, ele não ganha dividida, ele recebe a bola no meio campo, sempre volta o jogo. É um lateral muito inofensivo que não agrega em nada em campo. Então o Galo teve dificuldades na criação de jogadas, da conclusão, mas foi bem no segundo tempo, com a entrada do Willy, mudou o jogo. É aquele jogador de segundo tempo que a gente precisa ter, né? Não é porque ele entra bem nos jogos que tem que ser titular e pronto, né? Ele tem que ser jogador de segundo tempo. Claro, quando alguém se machucar, como foi o caso do Luiz Santana, ele pode ser titular no outro jogo, mas não é partir para o desespero. Então é isso aí, valeu. O Galo venceu, está em 11º ainda, mas está a 4 pontos do G4 só. Vai enfrentar o Botafogo, que está com 20. Então é isso. Sexta-feira vencer o Botafogo seria excelente. Valeu. E vamos ver nossa enquete no @TV.VerdeOficial lá no nosso Instagram. Na vitória por 2-0 contra o Criciúma, o CRB venceu e convenceu. A gente tem aí 46% e jogou mal 54%. Quem está aqui ao meu lado é o comentarista Emerson Júnior, que já chega respondendo essa enquete. E aí, Emerson, venceu e convenceu ou jogou mal como venceu aí na enquete do Instagram? Olha, boa tarde, Rafa, um abraço para você, para os amigos de casa. O jogo em si não foi uma partida boa, não foi uma partida legal. Se o CRB não jogou bem, o Criciúma muito menos. Não me recordo de uma grande defesa do goleiro Edson Marder no jogo. O Criciúma não conseguiu agredir o CRB e o CRB fez um jogo muito burocrático. O jogo no primeiro tempo, sobretudo, independente de ponto de vista, foi muito ruim. Então a partida ela foi mal. Você não pode classificar que o CRB venceu e convenceu. Mas numa partida como essa, sobretudo pela tábua de classificação, era super tenso, todo mundo jogava ontem. Muito mais o que importa é o produto final e o CRB teve um excelente produto final. Emerson, a gente sabe que o Willy entrou no segundo tempo e resolveu a parada. A gente pode dizer assim que ele foi o fator decisivo para a vitória do CRB? Olha, ele vem inclusive me surpreendendo. Ele foi contratado junto ao Ceará, praticamente ele não atuou na equipe lá de Fortaleza. Aí aqui no CRB ele vem se caracterizando como um dos principais jogadores desse comando de ataque. Foi assim, inclusive, no jogo passado contra o Guarani, quando o CRB não pôde contar com o Léo Ceará. E no segundo tempo, ele colocou literalmente fogo no jogo, principalmente no espaço ali, depois dos 30 minutos. Conseguindo municiar, muito aberto pelo setor direito, muito agudo o jogador. Vive um excelente momento. É dor de cabeça para o técnico Marcelo Chamusca, vai precisar encaixar o Willy aí nesse comando de ataque. E nesse quarteto ofensivo, a gente viu ontem o Felipe Ferreira muito aberto pela direita. Ele não é um jogador que tem que entrar mais pelo meio para
funcional o jogo no meio de campo, porque a impressão que tinha é que o CRB não tinha um meio de campo, né? Tava só velocidade mesmo pelas laterais. Você observou bem. Tanto é que o Felipe Ferreira destoou o jogo inteiro. Ele jogou fora de posição, jogou deslocado, né, pendendo para o lado direito. Eu concordo com você, ele precisa jogar um pouco atrás da linha da intermediária para que possa municiar os homens da frente. Ele fez isso contra o Guarani. Sim. Às vezes eu não consigo entender o que é que passa na cabeça desses treinadores. Você tem uma situação que dá certo, no outro jogo você muda, né, do nada e acaba comprometendo a performance do jogador que ontem foi o jogador do CRB que menos produziu. Ele precisa jogar um pouco mais atrás, na linha, um pouco atrás da linha da intermediária, para que possa municiar, já que o CRB tem uma linha ofensiva forte. Sim. Com o Léo Ceará centralizado, independente se joga o Willian ou se joga o Santana. Do outro lado, surte efeito o Alisson Farias muito bem pelo setor esquerdo, puxando para dentro. Agora você precisa ter alguém para municiar os caras da frente. A partir do momento que você deixa capenga para um lado só, o Alisson e o Felipe, deu no que deu, o Felipe não fez uma boa partida. Emerson, mas de qualquer forma, resultado muito bom e você acertou o placar ontem aqui, né? Para variar, né? A minha bola de cristal está voltando a funcionar, o resultado foi excelente. Pra você ter uma ideia, o CRB ele começou a rodada e todo mundo jogou ontem, isso é um fator importante. O CRB começou em 10º, mesmo vencendo, continuou em 10º. Mas ele diminuiu a distância que tinha para o quarto colocado, que é o que importa o G4. Se ele não tem encontrado o resultado positivo ontem, já estava na segunda página, 12º, 13º, seria muito ruim, principalmente levando em conta do jogo sexta fora de casa, que é muito difícil. Show de bola, vamos para um rápido intervalo e na volta a gente vai falar do CSA e da situação ruim na tabela de classificação do Brasileirão. Não sai daí.